Olá a todos, esse é o nosso videocast do Turismo Sem Filtro. Nós estamos aqui hoje com a Vitória Marques, que é uma intercambista, a gente pode chamar de intercambista, é isso, né? Teve seu intercâmbio no Canadá, e estamos com a Milena Rossato, que é uma pretendente intercambista futuramente. E a gente quer saber, principalmente aqui da nossa entrevistada, a Vitória, da onde surgiu a ideia de fazer um intercâmbio estudantil. Bom, tudo começou no ensino médio. Sim. Aquele adolescente com 17 anos, tendo que escolher a vida, sem saber o que fazer, o que eu vou fazer, escolher uma faculdade, não sei o que eu quero fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada a querer ir pra fora, fazer intercâmbio, viver outras coisas, descobrir o que eu queria fazer, pra que lado ir, que profissão ir. Então o intercâmbio já foi ali no ensino médio, antes você foi fazer não exatamente um intercâmbio, foi o high school? Foi o high school. Eu fui no meio do terceiro ano do ensino médio aqui no Brasil, e aí lá eu comecei o terceiro ano do ensino médio de novo, que eles chamam de Grade 12, que é o último ano deles. Por causa da diferença aí de início de meio de ano e tal, né? Lá são 4 anos do ensino médio para eles. Então, mais lá onde? Por que Canadá? Por que escolheu o Canadá? Então, eu sempre gostei muito de frio, antes de ir pro Canadá, depois surgiu meio que um trauma. E... Vamos falar disso também, né? Da questão como foi esse frio lá. E eu sempre gostei muito do Canadá, por causa que eu sempre pesquisei muito e eu sempre vi que eles sempre foram muito abertos, muito receptivos a pessoas de fora, sempre li que eles sempre foram muito educados e tudo mais, então eu sempre tive uma vontade especial de ir pra lá. Você podia falar um pouquinho sobre como que funciona essa parte do intercâmbio de high school? Por exemplo, você já era formada na escola aqui no Brasil? E aí você foi pra lá formada já? Como que funciona essa parte? Não, eu fui no meio do terceiro ano do ensino médio aqui. Aí lá eu comecei a fazer de novo. O último ano do ensino médio. Então as escolas meio que juntam assim. Você não concluiu aqui e você foi e concluiu lá. É assim? Não, eu fui no meio do terceiro ano do ensino médio aqui, aí o que eu fiz aqui do último ano meio que não valeu, eu tive que iniciar de novo lá o último ano. Aí eu fiz o último ano do ensino médio completo lá. Então a conclusão do ensino médio é de lá. Isso. Entendi. Bem, aí você falou Canadá, mas para que cidade você foi? Como que é? A escolha da cidade foi sua ou do intercâmbio em si? A escolha da cidade não foi minha, porque eu convenci os meus pais muito em cima da hora. Eles sempre acharam que intercâmbio foi uma coisa meio que largada e tudo mais, eles não sabiam muito bem como que funcionava. Até que eu, sem pretensão nenhuma, cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu não tenho ideia do que eu quero fazer com a minha vida, eu tô no último ano do ensino médio, eu vou formar, eu vou fazer cursinho e eu não sei nem se eu vou descobrir o que eu quero fazer da minha vida. Em termos de profissão, você não Em termos de profissão. Eu preciso fazer alguma coisa, eu quero viajar, eu não sei nem com o que eu quero trabalhar ainda. E aí eu pedi pra ela, só pra ir na agência comigo, pra ver o que ela achava e tudo mais. Aí os meus pais foram comigo na CI Intercâmbio, em São José do Rio Preto, a cidade lá perto de onde eu morava. E eles saíram de lá com a visão, assim, outra visão, totalmente, mudou tudo. Foram convencidos. Foram convencidos lá. Eles viram que não era o que eles achavam que fossem, eles viram que é realmente seguro. Bom trabalho aí do agente de viagem, né? Conseguiu vender. Sim, conseguiu ali transformar tudo. E dali, assim, já era maio, pra eu ir em agosto, era muito em cima. E inicialmente eu queria ir pra Vancouver, British Columbia, praia, montanha, assim, era tudo que eu queria, era tudo que eu tinha na minha visão do Canadá. Tá perto da praia, tá perto das áreas da montanha. Da praia com frio, né? Entendi. Porque eu ia ficar um ano, né, então eu ia pegar tanto o verão quanto o inverno. E só que como tava muito em cima, Vancouver é muito disputado, não tinha mais vaga. Então eu fiquei com o que sobrou. E que sobrou? Qual foi a cidade? Winnipeg. Aí eu fiquei com Winnipeg, porque Winnipeg é muito frio, então ninguém queria ir pra lá. Aí era o que tinha, eu não ia ter mais oportunidade, ou eu ia em agosto ou eu não ia mais pra fazer o high school. Então eu fui. Graças a Deus meus pais tiveram condições de me dar essa oportunidade. E aí eu fui em agosto pra Winnipeg. Então você
minimamente você tinha uma visão assim das províncias canadenses, né? A Joska falou de algumas, né? Sim, quando eu comecei a querer ir para o Canadá, eu comecei a pesquisar bastante sobre, assim, culturalmente e geograficamente também. E você falou que o Winnipeg é ainda mais frio? É bem frio. Winnipeg fica bem no meio do país, fica numa área bem plana do país. Então, lá o vento bate com muita força, na região inteira. E lá é conhecido como a cidade dos extremos, porque no inverno faz menos 40, o mínimo que eu peguei foi menos 47, com sensação de menos 53. Nesse dia eu não saí de casa. Aí você lembrou da praia, né? Eu lembrei da praia. E no verão também faz extremo, porque faz calor de 35 graus. Misericórdia. Isso é mais do que o Rio de Janeiro. É. Agora voltar aqui um pouquinho no início dessa decisão aí que você foi com os pais na agência e convenceram a fazer. A grande preocupação, principalmente no ensino médio, eu acho que é a questão do custo, né? Você sei a coisa, mas uma família de porte médio, para fazer um high school, ele é relativamente barato, é possível fazer, é acessível a todos esses intercâmbios que você fez? Então, creio que não seja acessível a todos, que seja acessível assim mais para uma classe média alta, classe média para alta, depende. Porque no caso da Milene que quer fazer, não é exatamente ensino médio, já é mais, não é de um ano também, né? Isso, e também já é mais acessível para as outras pessoas. Mas é um outro tipo de intercâmbio? É um outro tipo, é o intercâmbio de au pair. O intercâmbio de au pair é basicamente um intercâmbio de trabalho e estudo. Então você vai cuidar das crianças de uma família, você vai morar na casa da família, então você vai ter moradia, alimentação e algumas outras regalias. E também eles vão ter que te pagar uma bolsa para você estudar, fazer algum curso, além de um salário semanal. Então eles te ajudam com o custo. Ah, sim, aí já... E também Isso. Canadá é uma opção, é? Ou é a melhor opção? Canadá, eu não pensei no Canadá, não. É. Eu pensei mais nos Estados Unidos, porque lá ele é regulamentado pelo governo, né? Tem na Europa também, em outros lugares, mas o que eu acompanho na internet, assim, é que nos Estados Unidos é um dos lugares, digamos que mais seguros, assim, né? Porque tem esse auxílio do governo e tal. Então você tem um amparo um pouco maior lá. Bem, e da questão cultural que tem por trás do intercâmbio, a gente vai falar um pouquinho, mas, sei lá, acho que a premissa primeira do intercâmbio é a língua, né? Então, no caso, eu queria saber como que foi o resultado disso tudo. Não sei se você já foi falando inglês, você e a Milene fala, mas ter um ano no ensino médio, valeu a pena? Esse inglês adquirido lá é diferente de uma formação aqui? O que acrescentou mais nisso? Valeu a pena, totalmente. Eu digo com clareza total que foi lá que eu me tornei fluente. Eu já tinha conhecimento da língua, eu tinha feito 7 anos de inglês na Wizard antes, desde o Kids até a formação principal. Já tinha dado algumas aulas particulares de inglês antes de ir também. Mas quando eu fui, de fato, eu percebi, assim, que eu não tinha o conhecimento total da língua. Fluência de rápido, de resposta, pensamento, tudo. Isso. Foi coisa, assim, de... Como eu já tinha um conhecimento maior da língua, eu tive essa fluência um pouco mais rápido. Coisa de 3, 4 meses, assim, eu já estava pensando em inglês, respondendo mais rápido, fazendo os trabalhos da faculdade com muito mais facilidade e tudo mais, mas foi... Então, agora uma pouca experiência que eu tenho que observar, as cidades que são tradicionais de intercâmbio, você pega aí Boston, que é movida a isso e tal, quando as pessoas vão para o intercâmbio, e lá virou um comércio isso, né? Então, por exemplo, fiquei numa casa que tinha 7 intercâmbios, então tinha gente do mundo inteiro lá, assim. O que acontece? Você não fica exclusivamente com a família americana. Então, no dia a dia ali, você tem sul-americanos, você tem árabes, que tem muitos japoneses. Então, isso meio que trava um pouquinho quem vai fazer 4º mês. Não sei se a Milene tem a fluência no inglês e que espera também. No caso do au pair é mais específico, né? Que você vai ficar, você não vai ficar com outro intercambista, você vai ficar exclusivo na casa da família. Isso, então eu acho que a vivência é um pouco mais... de você viver mais a cultura mesmo, o dia a dia deles. E né? Você também busca isso? Então, com certeza, fluência com certeza, porque eu já tenho um conhecimento, digamos que básico assim, de inglês, mas eu gostaria muito de
voltar pro Brasil ou seguir lá mesmo, né? Atingir o nível vai top, saber o que né? acontece. Atingir um nível mais alto, né? Com certeza. Então, no caso da Vitória, você foi para estudar, aí a questão é, como são as escolas em si, que eu estou falando ensino médio, né? A escola canadense do ensino médio em relação à escola que você estudava aí no interior de São Paulo? Qual era? Padrões diferentes, o que você notou que é mais puxado, mais Então, marcante? eu acho um assunto bem complexo de falar sobre, porque, por exemplo, em questões gerais, as matérias eu achei mais fáceis. Por exemplo, as matérias comuns, história, matemática e tudo mais, são muito mais fáceis. Eu só assistia a aula e fazia atividade e eu não precisava estudar. Por quê? Porque o ensino no Brasil, eu acho, depois que eu fui pra lá, eu percebi que aqui é muito puxado. A gente aprende coisa no ensino médio que a gente não vai usar pra nossa vida. Que a gente não vai nem lembrar. Eu aprendi coisas em biologia, física, química que eu nem lembro hoje. E coisas que eu me matei de estudar na época. Então, coisas assim, que essas matérias que eram difíceis pra mim no Brasil, lá eu tirei com facilidade. Mas outra coisa que eu acho interessante é que lá eles têm muito mais opções de matérias do que aqui. Porque lá eles focam muito mais na profissão futura, você desenvolver o que você é bom já no ensino médio, do que focar em você ser bom em tudo para fazer uma prova para você futuramente desenvolver no que realmente você é bom. Já tenta ali desenvolver umas habilidades. Por exemplo, eles têm aula de música, teatro, educação física, luta, essas coisas. Outros ramos, edição, rádio, isso. Muitas outras coisas. Então você tem a chance de, no ensino médio, descobrir se você gosta daquilo ou não. Se você se identifica com aquela profissão ou não. Com a opção de leques aí, disciplina, até música você citou, sei lá, então eu imagino que a infraestrutura em si da escola tem que ser um padrão mais... Sim, né? muito mais adaptado. E como que era isso lá, na sua escola específica, lá em Winnipeg? Então, lá eu estudei em 2 escolas. O primeiro semestre eu fiz em uma escola e que não tinha brasileiro. Na verdade, tinha só uma turma de 4 brasileiros que iam ficar só esse primeiro semestre e depois eu ia ser a única brasileira no outro semestre. Então, eu acabei pedindo para trocar, até para ficar numa escola mais perto, que era da minha casa, e junto com outros brasileiros que eu já tinha amizade. E essa outra escola que eu fiquei no segundo semestre, ela tinha uma estrutura muito maior, tinha mais opções de matérias também, tinha campo de futebol americano, tinha mais opções de esporte. E você participou ativamente, né, dessas opções de esporte, time de basquete da escola, essas coisas? Líder de torcida. Tinha. Eu participei ali do que eu tinha que participar. Eu não fiz muita coisa além. A gente tinha que fazer 5 matérias por semestre, né? Aí eu fiz uma matéria de Female Fitness, que era atividade física só para mulheres. E era bem legal, porque... são todos os dias, lá a gente tem todos os dias as mesmas matérias. Então, assim, a gente tem 5 matérias por semestre, todos os dias a gente tem essas mesmas 5 aulas. Isso. Então... Isso é integral? Ou integral. A gente entrava às 8 e saía às 3. Almoçava na escola também. Então, além da escola, eu quero saber um pouquinho desse teu dia a dia, escola, família e as saídas, baladas culturais, que tem uma pegada bem diferente do que a Milene quer propor, que ao pé está ciente que você vai, né, ficar com aquela família, talvez até finais de semana, talvez vai ter um dia assim. Como que era teu dia a dia ali? Acordou, escola, trabalho, não, atividade física e tudo mais. Então, eu acordava... Pegar ônibus. Pegava ônibus. Lá eu andava de ônibus, inclusive conhecia a cidade inteira só andando de ônibus. Eu acordava... Tem passe estudante lá ou não? Não tinha passe de... Tinha passe de estudante, a gente pagava mais barato, só que a gente não recebia gratuidade. Eu acordava, pegava um ônibus, ia pra escola, aí a escola acabava ali, eu acho que era 3h30 da tarde, eu acho, ou 4 horas, não lembro o horário certinho. E aí... depende, porque assim, no inverno não tinha muita coisa pra fazer, não dava pra ficar ao ar livre. Eu não tinha motivação, não tinha porque coragem. não dava pra ficar ao ar livre, simplesmente. A gente tinha que ficar em local fechado. Então, as nossas rotinas eram assim, a gente tinha nosso grupo de amigos de brasileiro, né? É muito difícil fazer amizade com pessoas de fora, eles são bem fechados, assim.
Então, nosso grupo de amigos era mais focado em brasileiros e latinos, ou espanhóis. Então, nos dias de frio, a gente saía da escola e ia pro McDonald's ou pro shopping, cinema, e esse era nosso dia a dia. E no verão, quando já tinha esquentado, a gente ia muito pros parques. Lá tem muito parque, a cidade, Na muita cidade praça. e no entorno Isso. também? No entorno da cidade ou... Só na cidade, a cidade lá é bem grande. Você comentou aí que numa escola você tinha só você de brasileira, né? Numa das escolas que você... Tinha um grupo de 5 brasileiras. Na 5 escola? brasileiros, Ah. isso. Só que eles iam ficar só o primeiro semestre. Aí no segundo eu seria a única. A única. Por isso Ah, que eu tá. pedi pra trocar. Todos esses intercâmbio também high school, né? Sim. E o que tem mais, não sei se brasileiro, mais o sul-americano, mais orientais que procuram esse intercâmbio? O que você percebeu lá? Esse intercâmbio em si do high school tem bastante brasileiro e bastante latino. É o que mais tem, assim, no geral. Colombiano, venezuelano e espanhol foi o pessoal que eu mais fiz amizade. Mas essa aproximação com os latinos não meio que... Porque você também fala espanhol, não fala? Sim. Isso antes ou depois do Canadá? Ou aprendeu Mas lá? depois. Depois? Eu peguei mais intimidade com o espanhol enquanto eu tava lá. Porque convivia muito, né? Tá. Agora a família em si, a Milene vai encarar também uma família aí, né? Espero que seja uma boa Espero família. que seja uma família boa. A família em si, a tua, como é que chama a pessoa que recebe o acadêmico? Host family. Host family. Como que era o dia a dia na casa ali, a integração? Era mais idosa? Teve choque cultural nisso daí ou não? Então, no meu caso, eu tinha uma host mom só. Era só uma mulher na casa que eu fui. Então, pra mim deu muito certo, porque... Era viúva, separada? Ela era separada e ela não tinha filhos. não tinha filhos. Ela morava sozinha. Agora E tem eu uma fui- filha brasileira, então. E Né? sim, É, e eu porque- fui a primeira estudante intercambista dela. A primeira. E a gente tem amizade até hoje. E ela Que me legal. compara até hoje, inclusive. Porque brasileiro, a gente tem a fama de conversar muito, ser muito aberto, né? E ela nunca recebeu nenhum brasileiro depois de mim. E ela teve esse choque cultural com intercambistas. é? Porque eu gostava muito de fazer as coisas. A gente assistia muita série junto, quando a gente estava em casa. A gente às vezes saía pra jantar, a gente fazia as coisas. Aqui, no Brasil, era mais eu e a minha mãe na minha casa. Então eu me dei muito bem. E ela tem mais ou menos a idade da sua mãe? Ou... Ela é mais velha. Mais velha. Hoje acho que ela deve ter por volta de 60 anos. Mas a gente se deu super bem. Que legal, isso é importante, Legal. né? Sim. Tem uma família assim, né? Agora, qual que é, assim, a maior dificuldade, os perrengues que você passou lá? Assim, tipo, putz, isso aqui não... Né? Se estivesse no Brasil, né, teria sido diferente. O que foi? O dia a dia, frio, né, na pele mesmo, saudade da mãe, qual o perrengue? Né? Eu acho que o frio foi um dos maiores, porque assim, foram 6, 7 meses direto de neve e muito frio. Foi a maior parte do meu intercâmbio, foi encarando neve, frio. E eu tinha dias que eu andava na rua quando tava menos 30 graus e eu andava, só não chorava porque não tinha como a lágrima descer. Congelado. Eu congelava de tanto frio assim. E eu sentia tudo cortar assim, e de luva, de touca, de tudo. E eu pensava, meu Deus, onde eu vim me meter? O que eu tô fazendo Tem que aqui? ver as fotos tuas dessas capotadas aí do frio. Sim, vou mandar pra colocar as fotos também. E assim, tinha dias que eu só ligava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu quero ir embora. Ela falou assim, agora você não vai embora, você vai aguentar ir até o final, você não quis ir? Agora você tem que aguentar. Você tem que passar por tudo isso. Então o frio foi uma das dificuldades mais gigantes que eu tive que encarar. Até porque eu senti na pele o que falam que o frio deixa a gente um pouco mais depressivo, assim, né? A falta de luz solar. Certo, né? Eu senti, assim, que foi um pouco difícil de encarar nessa parte. E também a saudade de casa, né? Quando aperta, quando acontece alguma coisa que deixa a gente mais abalado, assim, a gente se sente muito sozinho, porque todas as pessoas que a gente tem ali ao nosso redor, a gente conheceu ali. A gente não tem ninguém ali na nossa vida, então a gente aprende a contar com as pessoas ali. A gente aprende a contar com a gente mesmo também. Agora porque- encarar o frio assim,
claro que você não encarou com as roupas que você levou daqui do Brasil, porque lá teve que trocar... Renovar a guarda-roupa. Aí tem as específicas. Sim. Segunda pele, terceira pele, casaco de neve. Bastante Nossa, coisa. Terceira pele. Como que funciona? Porque eu sei que tem uma roupa que ela é meio que uma barreirinha térmica, assim. Essa é a segunda pele? É o que chama de segunda pele. Aham. Tem a calça e a camiseta. Tipo assim, tipo um, sei lá como é que era o nome disso antigo, saiotão assim, É uma Deve blusa, ser é uma blusa que por fora ela parece um lycra e por dentro ela tem tipo uma lãzinha. Ela sim. é Eu sei. bem justa a pele assim, tanto a calça quanto a camiseta de frio. E aí normalmente a terceira pele, mais pra parte de cima só, é mais uma lãzinha assim. Aí uma lãzinha, aí normalmente eu colocava o moletom e o casaco de neve. Aí a calça eu colocava só a segunda pele, uma calça por cima e tacava meia. Tem meia térmica também. Agora é isso só aquele momento ali no tempo mesmo, né? Porque as casas, o transporte, as escolas, chegou lá, tira tudo. É tranquilo. Normalmente quando tava muito frio, assim, no auge do inverno, eu chegava assim, tirava mais o casaco de neve. No começo. Sobretudo ali. Porque é uma transição muito gradual. Eu cheguei lá, tava 20 e poucos graus ainda. Setembro, começo de setembro. Então, tava calor, tava um clima que eu tava acostumada. Então eu comecei a pegar o frio aos pouquinhos, 2 graus, 0 graus. Então pra mim foi aos poucos. Aí você falava, vai passar logo. Então assim, foi aos pouquinhos. Aí quando chegava no menos 30, meu Deus, aí deu o auge do inverno. Aí quando foi ao contrário, do inverno pro verão, quando já tava 5 graus no fim do inverno, eu já saía de camiseta normal. Porque pra mim já não era mais frio, pelo que eu já tinha passado. Bem, então você contou aí da tua escola, da família, da casa que você ficou. Mas a sociedade, as pessoas do Canadá, no dia a dia, assim, no trato de fazer compras no mercado, pegar ônibus, teve alguma, sei lá, dificuldade, algum preconceito, algum fato interessante que te marcou, assim, positivamente ou não? Uma das coisas que me marcou positivamente foi uma vez que eu saí atrasada para pegar o ônibus para ir para a escola. E eu saí, assim, do meu condomínio e o ônibus estava vindo. E aí eu comecei a correr. E o motorista não viu, ele não ia parar. E tinha um pedestre na rua. E aí ele viu eu correr, eu gritei, né, pedindo pro motorista. O pedestre viu e parou o ônibus e pediu e ele ficou lá esperando. Entrou na frente? Ele tava perto do ponto, sinalizou e parou o ônibus e ficou esperando. E eu pensei que ele fosse entrar, Só que aí, a hora que eu cheguei, eu entrei, agradeci, né, e ele saiu. Ele nem ia entrar no ônibus. E ele viu que eu ia, ele parou e pediu pra eu esperar. Então, assim, realmente uma das coisas que me marcou muito é o pessoal lá, ele é muito educado, sabe? Se ele vê a possibilidade de ajudar o próximo, assim, numa situação na rua e tudo mais, no dia a dia, ele vai ajudar. Não tem porquê. Outra coisa que eu senti muita diferença foi... na língua, eles não te zoam ou nem brincam com você de você falar algo errado e tudo mais, pelo seu sotaque. Você fala do inglês em si. Eles vão te ajudar. Ou finge que não escuta, né? Porque muitas vezes tem isso, né? O cara, ele entende o que você fala, mas como você falou com a pronúncia, talvez, né? Ele não te entende, né? Então, outra coisa que aconteceu muito, coisa. não sei se vai soar como preconceito até, mas é que eu notei essa diferença. De no shopping de acontecer uma situação dessa, eu falei alguma coisa errada em inglês, assim, no começo, e a pessoa, ela me respondeu com uma educação. E aí eu fiquei muito assim. E aí depois... Isso lá em Winnipeg. Lá em Winnipeg. E aí depois eu fiquei assim, e aí a outra atendente da loja veio se desculpar, porque ele era americano. Aí eu fiquei assim, Entendi, nossa! Fala, entendo, né? Eu falei assim, nossa, eu falei assim... Por exemplo, eles não zoariam assim, não tem porquê, eles vão te ajudar a falar se você não entender alguma coisa. Pois é, não sei. Então eles são bem educados. Sim, legal. Eles são bem receptivos. Bem, aí agora, já falando um pouco, no caso, eu imagino que você
tem estudado, visto sobre o Canadá, diferente um pouco. Eu me lembro que aí para os Estados Unidos a gente já é mais familiar com os locais americanos, né, sei lá, de visitação, de fazer tudo. Mas ali, o que você pôde conhecer do Canadá ali, de passear, alguns parques, outras cidades, o que você, nesse um ano que você ficou? Então, eu não tive muita oportunidade de conhecer coisas de fora. Eu fiz uma viagem com a minha host mom, a gente foi para um casamento em Thunder Bay, que fica na província de Ontário. Thunder Bay é muito conhecido... Muito longe? É 700 quilômetros de Winnipeg. Thunder Bay é muito conhecido porque lá tem um parque muito famoso e uma montanha famosa, é o Sleeping Giant. E lá também tem a tirolesa mais longa do Canadá. Eu desci essa tirolesa também. No verão? No verão. Já tava calor já, foi em maio. E aí também eu conheci Kenora, que fica em Ontário também, só que fica a 200 quilômetros de Winnipeg. Aí Kenora eu fui bastante pra lá. Lá tem lago e tudo mais. Lá quando tava no verão eu cheguei aí umas 4 vezes com a minha E esse deslocamento geralmente ela faz como? Com carro? Com carro, com o carro dela mesmo. O trem é popular assim? Ou não? De uma província pra outra. Dentro de Winnipeg não tinha. Se usa muito o trem? Sim. Ok. Bem, então você considera assim, no dia a dia, assim, para fazer a amizade com o canadense, assim, você conseguiu se comunicar, fazer amizade? Você relatou até você tinha falado antes de um brasileiro que você conheceu, que está no Brasil, que foi teu colega de intercâmbio, falou dos latinos. Mas e o canadense, o jovem canadense? Como que é esse dia a dia, assim, do que ele gosta, do que ele conversa e tal? Da sua escola, por exemplo. Então, eles são bem fechados, assim. Eles conversam numa boa, no dia a dia, mas pra fazer amizade mesmo, eles são mais fechados. Por exemplo, eu não sei, eu tenho a ideia de que a gente, brasileiro, a gente se abre muito fácil. A gente conhece uma pessoa, se a gente se dá bem, se o santo toca ali, no outro dia, assim, se alguma coisa, um assunto bate, a gente já tá se abrindo, falando de alguma coisa que tá incomodando, ou conversando numa boa. Lá não, eles levam muito mais tempo para falar da vida, do pessoal, de gostos e essas coisas. No final eu tinha 3 amigos canadenses. Hoje em dia eu mantenho contato com eles assim em aniversário, época, essas coisas. Não tenho costume de conversar no dia a dia frequentemente. Bom, de forma geral, assim, olhando aqui a nossa posição aqui, né? A gente vê o Canadá em si muito aberto, assim, politicamente, tem ministro que é descendente de indiano, tem uma diversidade muito grande, então a gente tem essa visão. No dia a dia lá, você percebe que eles são favorável, não sei se seria o termo certo, assim, facilitadores da imigração, porque, por exemplo, você como estudante, acho que até é possível, né, você ir como estudante e depois você pedir residência, né? Você percebia que isso era fácil, era uma política que eles incentivavam? Você poderia ter feito isso? Sim, ele é algo bem fácil e bem comum lá. O Canadá ele é muito aberto à imigração. Tanto que a maioria do pessoal de outros países lá da minha escola não era de intercâmbio. Era de pessoas de fora mesmo que foi tentar a vida lá no Canadá. E os pais já estavam morando ali. Isso, e os pais já moravam lá. O Canadá ele tem uma política de governo que é o seguinte: se você morar lá e trabalhar lá e você pagar os impostos dele, que eu não lembro certinho e tudo mais, por 5 anos você tem direito à cidadania canadense já. Só que você não pode sair do país nesse período para morar em outro lugar, no caso. Você tem que permanecer morando lá nesses 5 anos. Tanto que agora, esse ano faz 5 anos que eu voltei, né? E esse ano eu vi no Instagram alguns meus amigos conseguindo a cidadania canadense, que foram pra lá. Mas ficaram lá todo esse período? Ficaram lá todo esse período. Eu acho que é bem aberto e muda muito pelo que eu sigo aí, muda muito essa política, tem que dar uma olhada. Inclusive tem um programa para pessoas que já estudaram, mesmo que estudaram, foram embora e agora voltam para o mundo profissional, para emprego, eles têm um visto específico para isso. Sim. É bom, é interessante. Bem,
Aí no caso aqui nós temos o contraponto, né? Então você foi para lá, veio para o teu ensino médio concluído. E o que acrescentou? O que mudou isso daí? É diferente, a Milene está concluindo o ensino superior e vai com au pair profissionalmente, né? Trabalhar profissionalmente e tal. O que te deu nortes aí? Falou, a partir de agora eu decidi que faculdade eu vou fazer, agora eu sei o que você relatou no início, que você não sabia. Isso, o intercâmbio foi suficiente para chegar nessa conclusão final aí? Então, com o intercâmbio eu descobri o quanto que eu gosto de viajar, principalmente, e o quanto que eu gosto de interagir com outras culturas e aprender sobre o outro, o quanto que é diferente, o quanto que o outro pode ser tão diferente assim com a gente. E viver isso tudo. Quando a gente aprende o lado do outro, o dia a dia do outro, a cultura do outro, a gente muda até a gente mesmo, porque a gente muda a nossa forma de pensar, nosso ponto de vista, nossa consciência, a gente abre muito mais a nossa cabeça pro mundo, né? E eu vi, nossa, eu quero crescer mais isso, eu quero aprender mais isso, eu quero viver mais nesse meio. E aí, quando eu voltei, assim, eu voltei meio em dúvida entre relações internacionais e turismo, mas aí eu queria algo menos relacionado a políticas. Isso passa também pela sua cabeça, né? Por exemplo, o que você quer com a viagem de intercâmbio, trabalhando com au pair também é isso, é vivenciar outras culturas e tal. Com certeza, até porque eu penso em, antes de me fixar em algum lugar, ser livre assim e sair para conhecer várias coisas. Então, um dos motivos de querer fazer esse intercâmbio é ir para lá, eu vou estar trabalhando, né? Vou estar fazendo alguma coisa e é legal, tá dentro da lei, tem o amparo do governo e poder viajar pelo país, né? Eu acredito que lá seja um pouco mais fácil de fazer essas viagens, porque aqui no Brasil a gente sabe que tem um custo mais elevado, né? E aí depois desse intercâmbio, se abrirem outras portas, eu penso em ir para outros lugares também. Também fazendo com certeza desse intercâmbio até encontrar. Mas assim, por que Vitória, por que você não quis, na época, não quis continuar lá? Foi uma decisão assim, tipo, vou voltar para o Brasil e fazer faculdade? Ou... Na verdade eu quis continuar, e muito. Inclusive eu apliquei a todas as universidades lá. Passei em algumas, mas não... Aplicar é tipo, ato contínuo, saiu do ensino médio, manda o quê? Isso, é porque lá você aplica com as suas notas do high school mesmo. Você mesmo encaminha suas notas. Isso, e aí você faz uma prova, lá tem eu esqueci o nome da prova, é parecido, meio que o mesmo intuito do Enem, só que não é o principal meio para você entrar numa universidade igual é o Enem aqui pra gente. Porque lá conta muito mais o histórico escolar também, do que além dessa prova. Aí quando você está graduando o Grade 12, que é o último ano do ensino médio lá, você tem que fazer essa prova. E aí eu fiz essa prova, né? Eu teria que fazer de qualquer jeito para ter o meu diploma de lá. E aí com isso eu apliquei em algumas universidades. Passei em algumas, mas não consegui bolsa, e o custo é muito alto, é coisa de $20 mil o ano escolar. Então, assim, pra mim era uma coisa fora de base, então eu tive que voltar. Mas aí, no caso, bolsa, se conseguir, seria do governo canadense? Isso. E aí seria gratuito ou não? Isso. Tá, e agora, vivida essa experiência, que dica você daria pra alguém, talvez como a Milena, que para fazer antes de fazer intercâmbio, dica assim, ó, quer fazer intercâmbio? Então primeiro, ó, se prepara, olha isso, isso. Que dica que você acha relevante passar para uma pessoa que quer fazer intercâmbio comum? Eu acho que primeiro tem que pesquisar bastante o lugar, a cultura do lugar, o clima do lugar isso também. Isso você já fez, né? Claro, com certeza. O clima do lugar, e eu acho que a pessoa tem que preparar muito o psicológico do clima, para o clima. Porque, assim, eu sabia o quão frio era, mas eu não sabia tudo que eu ia passar e viver com aquele frio. Eu pensei que fosse ser moleza. Tipo, isso vai ser legal, né? Brincar com a neve, vai ser legal. Esquiar. Mas eu não pensei na constância que ia ser aquele frio na minha vida. Isso.
Então, Mas não se arrepende de ter ido para lá? não me arrependo de jeito nenhum. Voltaria, faria um novo intercâmbio para o Canadá? Sim, para outro lugar talvez, intercâmbio. Mas faria, total. Bem, então, e quais são, assim, teus planos futuros? Assim, agora que você fez o intercâmbio, voltou para o Brasil, concluiu o ensino superior, quais são os planos futuros aí de... Carregando aí no seu histórico essa experiência de intercâmbio e tal, profissionalmente, qual a ideia? Bom, no momento, trabalhar, de identificar... Chegou a hora agora? Chegou a hora. Identificar qual área dentro do turismo eu mais gosto de trabalhar. Ainda não tenho certeza, eu vou começar na área de hotelaria agora. E levar isso adiante. Penso em fazer ainda um intercâmbio de estudo e trabalho para fora, coisa de 3 meses, às vezes. Voltei a estudar francês, então eu penso às vezes em fazer um au pair na França, porque eu acho tem na França também. muito legal. O au pair é muito legal porque você tem a convivência diária com a família, então você vai aprender a língua, não tem como. Ah, uma pergunta que eu esqueci, que me interessa muito. No caso, você já foi lá falando inglês, mas assim, para pegar a fluência, pegar o dia a dia de tudo, de filme, de TV, quantos meses você precisou no Canadá para falar, agora eu sou fluente, pode ligar o rádio que eu entendo tudo, pode ligar a TV, quanto tempo você precisou no Canadá para... Do jeito que eu fui? Mesmo falando inglês. Olha que... Acho que uns 7 meses. Demorou. Demorou? Demorou, mas porque eu tinha muita convivência com brasileiro. Exatamente, esse ponto que eu chamo. Muita convivência e também tem uma coisa muito, assim, que eu senti muito, que é a velocidade da... Sim. Então, a gente fala inglês, a gente entende inglês, a gente vê filme em inglês, só que você chega lá, você liga a TV, a notícia eles dão numa velocidade, então muitas vezes está vendo TV, você sabe a língua, sim, e você não consegue pegar tudo mesmo. Foi bastante, então. Foi bastante. Acho que se eu não tivesse tanta convivência assim com os brasileiros, porque querendo ou não, nem todos os meus amigos brasileiros lá falavam inglês tão bem. Então, a gente acabava falando muito português, até quando tinha outras pessoas que não falavam português em volta. Então, isso é uma dica interessante que eu dou para todo mundo, assim, entendeu? Você vai fazer intercâmbio para falar uma língua, assim, nada, né? Mas fique mais afastado possível do grupo de brasileiros. Sim, ou fale inglês com os brasileiros. Sim. Então, isso é uma percepção, porque eu tive a experiência e... O governo da Arábia Saudita paga intercâmbio para todo mundo que entra na faculdade, qualquer lugar do mundo. Então, tive um grupo que eu conheci lá em Boston e a pessoa saía do zero a fluência no inglês em 4 meses. Só que só ele, não podia juntar os árabes. Então, 4 meses foi suficiente. Quando eu conheci o menino lá, ele falou, não, faz 4 meses que estou aqui. Eu estava lá, meu pai era do Iêmen, se não me engano. Tinha uma fazenda, tinha camelo. Em 4 meses, só que só ele falou assim, aqui eu não me aproximo de nenhum árabe. Em 4 meses ele conseguiu a fluência, que é muito interessante. Assim. E é uma coisa que eu acho que você tem que manter a constância também. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu não falo inglês no meu cotidiano, mas eu ouço muito, eu vejo muita série, eu vejo muita TV, isso. Então, se colocar qualquer coisa pra tocar em inglês, eu ouço, eu entendo tudo. Mas se eu precisar falar assim... Hoje em dia, eu não falo com tanta naturalidade o inglês, igual quando eu voltei do intercâmbio. Eu dou aquelas travadas, igual quando eu estava no início. Por quê? Porque eu não uso mais no meu cotidiano. Mas agora você voltar pro teu... mas era antes, é mais fácil. É mais fácil. Uma semana, assim, já no cotidiano, já fica natural. Então, agora, pra gente concluir o nosso videocast aqui, você está entrando no mercado de trabalho, você já falou da hotelaria. E essa tua entrada, essa vocação, esse início aí dessa pré-contratação aí, ela passa muito por você ter a segunda língua, né? Por você falar inglês, né? Você tem ciência que hoje você está entrando no mercado, sendo contratado com a rede hoteleira por causa do seu inglês? É muito isso? Que peso tem o idioma e a faculdade na hora de ir para o mercado de trabalho? Olha... Bastante. Na área de hotelaria agora eu não sei, mas quando eu fui fazer o meu estágio na agência de viagem, quando eu fui fazer a entrevista, a moça que me contratou, ela deixou bem claro
que ela estava me contratando só por causa do meu inglês, porque as outras... Você também percebe isso, que o mercado tem isso? Para quem é graduado em turismo, vai no mercado, o inglês fluente faz diferença? Com certeza. E ele é o que faz ali na seleção, né? De quem vai contratar ou não. Por exemplo, na hotelaria, a gente atende muito gringo. E você tem que saber, né? A linguagem da hotelaria e etc. E falar tudo em inglês com eles. Ok. Então, obrigado pelo nosso Tour Quest, né, que a gente está fazendo de hoje. Eu também me coloco muito, porque eu também estou na busca da fluência do inglês. Muito obrigado mais uma vez a Vitória, a Milene e a vocês por ter nos acompanhado nesse Tour Quest. Até mais. Até a próxima.